E aí, tudo bem, pessoal? Eu assisti o filme chamado A Pele Fria, né? Pô, eu acho que é um dos ótimos filmes desse ano. Ele poderia até receber algum prêmio, né? Pela, como fala, por história, por enredo, pela construção da história. Eu não sei qual que seria os prêmios, né? É um filme que mostra um homem que está no farol, uma pessoa que mede a posição dos ventos na época da morte do Ferdinandes, né? E tem um homem lá sujo, com no farol horrível. E esse homem que está indo lá pro farol está assumindo a posição de uma outra pessoa que está assumindo que o cara disse que morreu por tifo. Esse homem ele passa o primeiro dia na cabana dele. E aí ele abre um livro lá e vê que estava escrito que Darwin estava errado, né? E descobre que existe uma espécie que evoluiu, né? Ela é semelhante ao ser humano, mas ela é um réptil, um ser aquático, um peixe, né? E esse ser, ele, como fala, ele está em ele está em uma pré-evolução abaixo do ser humano, né? Mas ele é quase igual ao ser humano, vive em comunidade. Existe esse homem do farol que sabia de tudo isso, deixou esse moço a ver navios ou a morrer, né? E todo o enredo ele se constrói, mas basicamente a história em si, ela trata sobre a questão do quê? Sobre a questão da evolução e a questão irracional do homem, porque o homem do farol ele age agressivamente, ele é mal educado, ele tem um relacionamento com esse ser. Milhares desses seres masculinos todas as noites vêm no farol e parece porque essa fêmea chora. Esse moço que era simplesmente para medir vento, ele entra nessa batalha, ele entra nessa guerra, ele aceita essa guerra, que é ele contra o adversário. No começo do filme começa a falar assim: a partir do momento que você encara demais, é Nietzsche, eu adoro Nietzsche, você encara demais o abismo, você não está mais encarando o abismo que está encarando você. E se você, como fala, foge dos seus monstros, ou se você luta com seus monstros, você vai se tornar exatamente igual a ele. E tem uma parte do filme que esse moço fala assim pra ele assim. Ele fala uma outra poesia. Você tem medo de... como fala? Você tem medo de sair daqui. Você tem medo de ser esquecido pelos seus amigos. Você tem medo de guerrear. E você tem medo de, como fala, de parar de sentir ódio por um adversário que você precisa odiar ele, né? Ou seja, ele está fazendo uma analogia sobre o que realmente é o ser humano. O ser humano, infelizmente, apesar de ele dominar coisas lógicas, dominar técnicas lógicas e tal, nós não temos a evolução total. Tanto que ninguém entende meu conteúdo aqui na internet. O pessoal, o que eles querem? Eles querem um cara que fica assim, né, o tempo inteiro na internet, parecendo que tem um relacionamento com vocês, e que essa pessoa fica fazendo declarações, que façam construções e que ficam fazendo afirmações de um discurso aparente, onde que tudo é uma conspiração contra você e que você tem a resposta para tudo e que você está posicionado nisso. Quer que, como fala, que vocês querem que os youtubers sejam o desejo daquilo que vocês não têm, não são e não fazem. E os youtubers, o que eles mostram? Comida na mesa, roupa bonita, boa aparência, bom comportamento, carro, casa, dinheiro, né? Ele sempre não é um plano de fundo aqui na parede, mas é sempre um plano de fundo complexo e tal, composto, e que vocês ficam perdidos nisso e ficam assim: ai meu Deus, a gente precisa disso. Ou seja, o que os youtubers brasileiros oferecem para você, em vez de eles oferecerem a verdade, que é um conteúdo de narrativa onde você raciocina somente, não. Eles oferecem um mundo que vocês não têm. Isso mostra que a maioria dos brasileiros não tem nada e luta por um prato de miséria, porque o salário mínimo é um prato de miséria, que não dá nem para pagar os aluguéis, e ficam adorando eles. Mas voltando aqui
ao filme, esse filme ele demonstra a involução do ser humano na sua forma nua e crua. Mostra que o ser humano é um animal, que esse homem do farol está lutando por um ser de uma outra espécie que é uma fêmea, está lutando pela sua sobrevivência, e os outros estão lutando pela fêmea, estão lutando pela sobrevivência, querem comer eles não sei se comem esses bichos. O outro cara entrou no meio dessa confusão, e aí quando os seres humanos ganham a guerra, o que acontece é uma coisa trágica, eu não vou nem contar para vocês. Mas esse homem, quando ele ganhou a guerra, ele desistiu de tudo, porque se acabou tudo no contexto histórico, né? E a história é muito bonita, existe a sua ambientação, existe o farol, existe os pensamentos, existe, como fala, a necessidade das pessoas. Minha mãe está me assistindo lá fora. Que existe a necessidade das pessoas fazerem acordos, né? É um filme que, se você for pensar pelo lado científico da coisa, você vai ver a pura forma nua e crua da espécie humana. Qual é a razão da espécie humana viver? Que é simplesmente uma coisa animalesca, e por causa disso os seres humanos desenvolvem questões, soluções e situações, mas continuam na mesma questão: domínio, controle, ser controlado, ser dominado, manipular, ser manipulável, aceitar. Demonstra de forma nua e crua o que é a humanidade, o que é a sociedade. E aí no final do filme lá vem o exército lá, né? E o exército ele quer a ordem dele, né? Mas o exército, eles não querem saber de nada, eles estão presos dentro da ideia deles, o cara tá dentro, preso da ideia dele, você fica bobo se perguntando. Tem uma parte lá do filme que eu tenho que ver lá, que ele tá com uma foto lá e vê, tá... Não, eu tô querendo contar sem spoiler, por favor, deixa eu terminar aqui a história aqui, antes que eu procure a linha de raciocínio. Eu já tô quase terminando também. E aí o filme, como eu posso dizer pra vocês, é um filme simples, mas é um filme que poderia ganhar até um Oscar pela narrativa da história, porque pega uma visão completamente diferente. Mas essa que é a questão: será que você é capaz de ver a visão do autor, do escritor na história? Falou aí pra vocês, pessoal.